Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos no ar, né? Para todo o Brasil, especialmente para vocês aí da Física Geral 2 e exclusivamente. Então, pessoal, ó, lembrando lá, tá? Então, quem pediu aí, algum de vocês pediu a questão número com dúvida na 4, então eu vou comentar, né? E aí vocês vão lembrando de mais alguma coisa, tá? Então, deixa eu voltar aqui no chat. Beleza. Então, Karina, você que está com dúvida na 4. Muito bem. Então, olha só. É, Então, vamos lá para número 4. Ó. Questãozinha número 1, aproveitando só para a gente não fazer efeito canguru, né? Não dar aquele pulão. Então, a questão número 1, gente, é uma questão aplicada, muito interessante, porque é uma questão de engenharia. E que usa aquela ideia, por exemplo, semelhante à que eu fiz no vídeo, né, na videoaula, com a passarela. Fisicamente, é o mesmo sistema, são três forças, certo? E aqui no caso do automóvel, que está aí na imagem número 1, certo? São três forças também, assim como na passarela, sendo elas fisicamente as mesmas. O peso, lá era da passarela aqui do automóvel, centro de gravidade do automóvel. O automóvel comprime o asfalto, o piso, a ação e recebe reação. Os pneus recebem reação do asfalto. Exatamente representadas aqui pelas forças F1 e F2, certo? Então é muito similar àquele. Então a solução é idêntica. Imagino que vocês não tenham tido problema, tá? E esses dados aqui são dados realísticos, tá? É um modelo, um padrão de um carro de porte pequeno, popular, é esse aí, a distância entre o centro de gravidade do carro e eixo traseiro e eixo dianteiro, tá? Isso é fundamental para os engenheiros calcularem a estabilidade do carro, né? Porque dependendo da reação, quanto maior a compressão entre pneus e chão, maior o atrito possível durante uma freada, por exemplo, tá? Então, esse é um aspecto muito importante na estabilidade do carro. E outra coisa, até no consumo dos pneus, certo? Se você não distribuir igualmente essas forças de compressão, o atrito sendo maior, o de rolamento também, você vai, além de consumir mais combustível, você vai desgastar mais os pneus, tá? Então, é uma aplicação muito interessante daqueles conceitos que a gente introduziu lá. Aí vem as questões 2 e 3, são questões exatamente para que você aplique a noção de torque como sendo produto de uma força pelo braço, que é aquela distânciazinha do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, e o sentido da rotação que aquela força pode produzir, né? E outra coisa importante, como eu mostrei no final do vídeo e chamei a atenção, é que, estando um corpo em equilíbrio, o torque resultante tem que ser igual a zero em relação a qualquer ponto de referência, tá? Então, aqui, inicialmente, eu peço para vocês calcularem em relação ao ponto O, que é o eixo natural de rotação dessa haste, tá? Mas, se a haste estiver em equilíbrio, o torque resultante vai ser zero se você usar o ponto A para calcular as distâncias ou se você usar o ponto B, tá bom? Então, esse exercício tem, basicamente, a 2 e a 3, essa finalidade, né? Então, teríamos os pesos dirigidos para baixo. Então, a normal igual à soma dos três pesos, para ter equilíbrio de translação, FRY igual a zero, como a gente fez lá no vídeo. E aí, na hora de calcular os torques, é que você tem que tomar cuidado e prestar atenção. Sempre posicione o ponto de referência e veja, em torno dele, quando a força atua, o deslocamento que ela pode produzir, deslocamento angular, o ângulo de giro vai ser em que sentido? Conforme o sentido, vai ter o sinal, seguindo a regrinha da trigonometria, né? Ângulo que a gente conta assim é positivo. Ângulo que você conta ao contrário, sentido horário é negativo. Só lembrar disso, não tem mistério, né? Então, aqui no caso, ó, esse peso número 1, né, do objeto 1, o que, que acontece? Ele aponta para baixo. Se ele fizer a haste girar em torno do ponto O, a haste vai girar em que sentido? Ó? Nesse sentido. É um sentido anti-horário. Portanto, o torque dessa força é positivo. Do lado de cá, as duas vão fazer o efeito oposto, né? Então, os dois pesos que estão aqui, ó, se eles girassem a haste, fariam com que a haste girasse nesse sentido, ou seja, sentido horário. Então, deslocamento angular negativo, torque negativo, tá?
Vamos lembrar desse detalhe. Aí a questão número 3, essa que muda a história. Eu peço aplicar a propriedadezinha de que o torque resultante é zero em relação a qualquer ponto. Por isso, você tem a liberdade de escolha. Você pode escolher qualquer um. Em geral, a gente escolhe aquele que vai eliminar alguma força desconhecida. Por quê? Se a gente voltar lá. Então, se eu escolher agora o ponto A para calcular os torques, o que vai mudar? Então, agora, esse é o ponto de referência. Né? A haste, agora, a gente imagina que ela possa girar em torno do ponto A. Então, o que vai acontecer? O que muda na hora de montar os torques? Veja que o peso número 1 vai estar agindo exatamente no ponto A, no ponto de referência. Ele não tem braço, não tem distância em relação a A. Então, o torque do peso 1 é zero, se eu usar o ponto A como referência. Essa é a primeira mudança. O que vai acontecer agora? Ó? A normal, veja só, essa é uma força ó, que está atuando na haste. Então, ela tem distância em relação ao ponto A. Então, ela produz torque. Antes não produzia, eu não levei em conta, né? Se eu calcular em relação a O, por quê? Porque ela está agindo no ponto O. Mas se eu usar como referência o ponto A, ela tem braço. Lembra do vídeo? Tendo braço, antebraço é a força, então você tem torque, né? Então, essa normal vai produzir torque. Ora, normal vezes 6 centímetros. E o sinal? É só olhar. Veja que agora o ponto de rotação é A. Então, se a normal girar a haste em torno de A, ela vai girar nesse sentido. Que sentido é esse? Horário. Anti-horário. Sentido anti-horário. Deslocamento angular, positivo. Então, torque de N positivo. E os dois pesos, nesse caso, agindo para baixo, em relação ao ponto A, vão girar no sentido horário, torques negativos. Segundo detalhe, ao calcular o braço agora, o D, veja que para o corpo 2, a distância, o braço até o ponto A, quanto que é? Ó? A soma dos dois, 6 mais 4,5, 10,5. E para o peso 3, qual vai ser o braço? Distância do ponto de aplicação até o ponto de referência. Olha lá, isso aqui tudo. Né? Então, vai dar aqui o quê? 4, 11, 12, 18 centímetros. Né? Então, seria esse o detalhe em relação à questão número 3. Tá? Ok, então pronto. Para a única pergunta que foi feita até agora, dúvida na questão número 4. Bom, a questão número 4, gente, é uma questão que eu formulei em cima daqueles elementos que eu apresentei no último videozinho, né? Então, vamos lá interpretar se a dúvida ficou em relação ao que eu perguntei, especialmente para a Karina, que é quem pediu dúvidas sobre essa aí, tá? Então, lembrando lá, 4.1. Empregando a situação física da imagem 3, exatamente aquela do vídeo, né? Chavezinha inglesa que vai ser girada para tirar um parafuso. Tá? Escreva a definição matemática formal da grandeza torque. É o que aparece logo no começo do vídeo. Né? A equação número 1. Torque é igual ao produto vetorial R vezes F. Aquela equaçãozinha é a definição matemática da grandeza torque. Represente na imagem as grandezas físicas presentes nessa definição. R e F. Não são as duas que aparecem na definição? Então, você vai desenhar aqui, ó. Quem é o R? O vetorzinho que liga o ponto O de referência ao ponto de aplicação da força. Se você colocar o ponto de aplicação dela, o vetorzinho R, como eu fiz no vídeo, é esse. E a própria força que atua nesse ponto. Você pode escolher a direção que quiser. Né? Lá no vídeo eu escolhi essa direção e esse sentido. Então, quando eu peço aqui, represente as duas grandezas físicas presentes na definição, são exatamente o R e o F. Cite o significado físico de cada uma delas. Dizer, R é quem? Vetor, posição do ponto P de aplicação da força em relação à origem, ó, ponto de referência. Como eu menciono lá no vídeo. E F, claro, força aplicada para produzir o torque. 4.2. Utilizando a definição que você apresentou no item 4.1, ou seja, usando torque igual a R vezes F, começando da equação 1, mostre detalhadamente, sem omitir nenhum elemento físico-matemático relevante,
que essa definição, quando as forças envolvidas e o ponto de referência O são coplanares, coisa que eu comento no final do vídeo, eu chamo a atenção para esse aspecto, chega-se a essa expressãozinha que é a número 2, que aparece lá no vídeo. Ou seja, o que eu peço para você fazer aqui? Mostrar que a equação número 1 pode ser convertida na equação número 2, que é essa. Como é que eu fiz isso lá no vídeo? É exatamente aquele procedimento, né? Você vai colocar aqui o torque, o valor dele, como é um produto vetorial, lá da álgebra linear, Gal, valor do primeiro vetor, valor do segundo, seno do ângulo, como eu mostro lá. Ora, o que você pode mudar nesse produto? RF são dados no experimento. Não tem como você mudar, né, matematicamente. O que você pode matematicamente mudar, já que é uma relação direta da trigonometria, é o seno do ângulo φ. Você pode expressá-lo através de algum parâmetro lá da situação física. O que eu fiz lá no vídeo? Né? Lembra lá, ó, o ângulo φ era o ângulo de direção da força com o R, o ângulo φ que estava lá no vídeo. Né? Eu tinha que calcular o seno, né, para simplificar a relação. Então, peguei o ângulo oposto a φ, que tem o mesmo valor, e construí um triângulozinho retângulo, né, que é daí que sai o braço, aquela ideia de braço, a distância D. Com esse triângulo retângulo, eu calculei o seno. Né? Simplificou a equação e chegou nesse valor. E o mais e menos eu argumentei, mostro lá no vídeo também, que se a força tivesse um ângulo ao invés de φ, se ela tivesse direcionada para baixo, então o ângulo seria menos φ. Com isso, o seno fica negativo. E o torque também, né? Porque se você aplicar a força nesse sentido, vai girar no sentido anti-horário, torque positivo. Se você aplicar a força para baixo, a chave vai girar no sentido horário, torque negativo. Por isso se justifica colocar aqui o mais e o menos. Então, essa expressão aqui, ela contém todas as informações do torque. O valor, que é F vezes braço, que é aquele D, e o mais e menos, que são os sentidos. Tá? Inclusive, eu pergunto lá no finalzinho do vídeo, e eu mesmo respondo. Mas, afinal, qual é a diferença da 1 para 2? A 2 é uma simplificação da relação geral número 1. A número 1 vale para qualquer problema envolvendo rotação. Qualquer um. Problema com forças tridimensionais, o mais complicado que você imaginar. A equação número 2, que é essa, ela é um caso particular. Particular em que sentido? No sentido de que, vou voltar lá no desenho da questão número 1, com licença da rolagem. Olha lá. Para um caso como esse aqui. O que esse caso tem de particular? As três forças estão no mesmo plano. Todas elas são verticais, certo? Não tem nenhuma força horizontal aí apontando para frente, por exemplo, tá? Então, nesse tipo de situação, aí você pode, ao invés de usar a equação número 1, que é geral, que envolve um produto vetorial, R vetorial F, você pode simplesmente pegar F vezes braço, com o sinal, porque todas são coplanares. Todas estão no mesmo plano, tá bom? Então, a número 2 é indicada para esses casos. Claro que com a número 1 eu resolveria esse problema, mas seria muito mais complexo, porque eu teria que desenvolver o produto vetorial, escrever IJK, né? Aquilo que vocês viram na álgebra linear. E não precisa. Para esse tipo de problema, em que as forças estão no mesmo plano, são coplanares, vale a número 2. A equação número 2, né? Mais ou menos FD. Tá bom? Por isso que eu lembro aqui, ó, quando as forças envolvidas e o ponto de referência, naturalmente, são coplanares. Tá? Então, essa é a questão número 2. O item 4.2, tá? Era exatamente fazer o que eu desenvolvi lá no videozinho. Não tinha nada mais do que isso. 4.3. 4.3 responda. Nos meios técnicos, quais são as denominações usuais para a distância D na relação obtida nesse item, ou seja, para a equaçãozinha número 2, né? Eu falo lá no vídeo os dois nomezinhos, ou três, né? Que você pode usar para essa distância, né? O famoso braço, eu acabei de falar. Braço de alavanca, braço do torque, certo? Ou simplesmente braço da força, né? E a ideia de braço vem da analogia que a gente tem com o sistema antebraço, braço, força e aquela distânciazinha, como eu mostro no vídeo,
chamada de braço por isso. Então é isso. Obrigado mais uma vez a todos e todas. Uma boa noite para vocês e bons estudos nesse fim de semana, viu? Divirtam-se bastante aí com a nossa revisãozinha para a gente começar com toda a energia na próxima semana, os novos conteúdos que a gente tem aí da ementa, tá bom? Então, mais uma vez, brigadão e até a próxima.